De novo, turminha. Vamos lá. Agora o doutor Diego. Pedir. Perfeito, vamos lá, vai dar certo, turminha. Só pra gente. Deu certo aí, Diego? Eu tô te convidando, eu não sei se é alguma coisa com o Instagram mesmo, viu, Diego? Você pode pedir para entrar, igual você fez? Aceitar. Aê, agora vai. Que coisa, hein? Eu tô aceitando, gente, mas não é comigo, não. Tá tudo bem aqui. Tá falando que ele não tá conseguindo participar. É um Shadowban que ele toma também, coitado. Agora foi. Ai, que coisa! É o Agora seu foi. Instagram, velho, que te persegue. Não, o que que aconteceu? Eu acho que eu fiquei como moderador e não conseguia te pedir para entrar de novo. Mas eu vi, tava bonita a live só com você ali também. Não tava, tava legal. Mas eu tava com vontade ali de falar. Mas agora que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Então a gente estava falando isso, desse Da estilo de Tirione. vida Tá. que interfere tanto na nossa vida, principalmente das crianças, Diego. Eu tenho visto de criança doente. É uma coisa impressionante. É porque eu faço ultrassom, então vamos fazer ultrassom de abdômen, com infecção urinária de repetição, né? Aí Sim. você olha qual é a comida que essas crianças comem, cada dia mais cedo, né? Eu fiz outro dia um Hashimoto, Graves. Você já viu Graves? 6 anos de idade, meu amigo? Nossa. Seis É, anos, cada dia mais cedo. e o problema tá ligado realmente à alimentação, escolha alimentar, e nessa idade aí a culpa é totalmente dos pais, né? Porque a criança ali, Tadinho, ela nós já não vamos tem pôr esse, mais uma culpa, né, nos pais. Mas, é, enfim, não o tem. discer, ela, a criança não tem discernimento. Quem tem que ter é os pais e falar, ó, você vai comer saudável. Não é incomum, porque muitas pessoas que vão no meu consultório, elas já têm assim uma ideia de saúde, elas já estão meio interligadas. É comum eu pegar no consultório mãe com criança de 12 anos, que nem aconteceu semana passada, e a criança nunca experimentou refrigerante. Então, assim, Olha, então é possível para os pais que estão vendo a live, é possível. Eu já peguei menino de 6, 7 anos que nunca comeu chocolate, que foi experimentar a primeira vez um brigadeiro no aniversário do amigo. Então, assim, se você não tem em casa, a criança não vai nem sentir falta. Então, lógico. essa criança de 12 anos, a mãe falou assim, ó, ela nem gosta. Ela chega em festa de aniversário hoje, ela pede água. Então, assim, é possível para uma criança O ficar sem sonho. refrigerante. Então, assim, dá para tentar. E a gente é Então, muito culpado mesmo, porque eu lembro que eu falava assim: não, já Coca-Cola e Fanta, não, vou dar Guaraná. pelo menos, um pouco menos pior. Então, a gente tem essa ideia que criança pode comer lixo, né? É, A gente tem hoje, claro que nós mudamos todos, né? Com essa visão que a gente tem, porque na verdade, quando alguém da família adoece, a criança está doente, então os pais também estão doentes, eles não viram, né? Mas estão inflamados, obesos, estressados. São histórias que chega no nosso consultório nessa abordagem que a gente tem feito do corpo como um todo, as pessoas chegam muito doentes. E uma frase que o Dr. Laí Ribeiro fala muito é: a melhor tratamento para a doença é não ter. Porque depois que você tem, você passou, olha, Diego, para chegar na doença diagnóstica, você passou pela perda de energia, que é mitocondrial. Começou lá na bioquímica, não viu. Porque toda queixa que não é palpável, a gente acha que é cabeça, antidepressivo. Porque a gente não
não tinha esse entendimento na medicina, não tem esse espaço para estudar mitocôndria, né? A bioquímica por ela mesma. Então, depois você tem uma alteração sensorial, você começa a ter sintomas no corpo todo. Inchaço, dor de cabeça, dor articular, dor abdominal, não é? Dentes, cai um dente. Quantas próteses? Gente jovem, não é? Canal. Vamos tratar o ranca. Arranca o dente, não é, Diego? Como que era? Então, o que até acontece para quem quer saber um pouquinho de história sobre isso? O quão importante é a nutrição até nessa questão aí da saúde oral, né? O Dr. Weston Price, que eu não sei se você já ouviu falar, Sim, o Dr. Lei Ribeiro fala bastante dele, era um dentista canadense que no final de 1800, começo de 1900, ele viajou várias tribos ao redor do mundo para entender aí como era a saúde dessas pessoas. Aí ele foi nessas tribos distantes, que nunca tinham visto um creme dental, nunca tinham visto uma escova de dente, nunca tinham visto um enxaguante bucal. E o que ele viu nessas tribos? Os dentes cabiam na boca, os dentes cabiam na boca, não precisava de aparelho. Todos os dentes na boca, espaço na boca, sem rugas quase, vivendo perto de 100 anos. E aí ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou, não é possível. Aí ele pegou a alimentação de cada tribo, ele era muito rico, podia levar no seu próprio avião, analisou no laboratório dele, daí nos Estados Unidos, e ele viu que tinha lá alguns elementos que eram parecidos dentro dessas tribos. E dentre um dos elementos ele chamou lá de fator X. Fator X, que hoje... Que morreu, ele morreu depois, sem saber que o fator X, só lá no ano 2000, começo do ano 2000, foi descoberto que era a vitamina K2, que era importante para levar o cálcio dos alimentos equilibrado para o osso e para o dente. A vitamina K2 impede de parar cálcio nas artérias, que diminui a chance de uma placa de ateroma, de um infarto, de um AVC. Esse K2 também é importante para a saúde da pele. Então, assim, ele foi vendo, e ele morreu sem saber o que era o fator X, que era a vitamina K2. Então, assim, a alimentação é tudo. Então, hoje a gente tem... Tudo, né? Tudo que a gente precisa está na natureza, na variedade, ué. Não tem outro que fazer, né? Tá aí. Quem come a mesma coisa todo dia, a mesma coisa, como é que vai ter saúde? Como é que os órgãos vão funcionar? Como é que as reações químicas vão acontecer? A água, por exemplo, que as pessoas não bebem. Desidratados crônicos. Você pega muito isso também, né? Você faz bioimpedância aí? Faz bioimpedância. A água é fundamental, porque se você não toma uma água adequada, e aí a gente pode fazer uma conta básica para quem está na live, de 30 a 40 ml por quilo de peso. Esse vai ser aí a tua hidratação média, que a grande maioria das pessoas aí vai se encaixar nesse número. Então, 30 a 40 ml por quilo de peso, você tem uma hidratação adequada. Se você não toma água adequadamente, tua pele vai sofrer, você vai puxar água, você vai precisar de água. Você vai puxar a água do intestino, então você vai pegar aquela água suja, para você fazer a filtragem tua, então você vai começar a ter constipação e vai usar uma água suja no teu corpo. Então imagine os efeitos deletérios da falta de água no teu organismo. E vai sujar o aquário, que a celulazinha lá dentro ela não consegue comer mais nada. Exatamente. Então, assim, vai precisar de uma água adequada. A doutora falou sobre mitocôndria. A mitocôndria é a usina de energia nossa. Então, lá na mitocôndria, tem algumas estratégias aí para você melhorar a mitocôndria, seja alimentação adequada, sono reparador. Tem alguns suplementos que podem ser utilizados. Então, assim, tem lá talvez um suplemento que dá para falar que as mulheres podem se beneficiar muito, os homens também, mas o CoQ10 é um que atua muito nas mitocôndrias. Maravilhoso. Então tem algumas estratégias aí para usar no dia a dia, lógico que com acompanhamento, que vai melhorar às vezes até aquela questão de cansaço, enfim. Então a melatonina, que todo mundo pensa, nossa, é para dormir, mas não. Melatonina é um hormônio muito importante, talvez o nosso mais poderoso antioxidante. Exato, e a hierarquia é quase
primeiro da hierarquia, 000, ele que manda. Ele Não funciona, o cérebro não funciona, os órgãos não funcionam sem a melatonina. exatamente. E hoje tem usado, Diego, a melatonina intracardíaca, você viu? Tem artigo, se quiser, depois eu te mostro, não sei se você chegou a ler. Porque eu tenho um conhecido que faz essa parte cardíaca e eles estão usando no exame mesmo, sabe? De hemodinâmica. Então, Interessante. a gente tratou a COVID aí com melatonina diária, com doses Exatamente. boas, adequadas. Que utilizada também na doença atual diminui a perda neuronal, aquela falta de memória lá na frente. Proteção, e isso que eu tenho visto, porque na verdade a gente não entra nesse assunto, mas foi o que nós estamos vendo no consultório de as pós-doença, né? Consumiu a reserva mitocondrial que as pessoas tinham. Exato. Que sucumbiu, ficou mais doente, que não tinha reserva, né? Nutricional nem mitocondrial. Sim. E exatamente, para você combater essa doença, você precisa de nutrientes, vitaminas. Aí teu corpo depleta tudo porque ele precisa combater o bichinho lá que está atacando ele. Aí você fica sem nada. Você perde ali todas as suas reservas, tua vitamina D, que às vezes já estava num nível ruim, vai ficar horrível. Mesmo pessoas que têm uma vitamina D alta, cai muito. Consumiu, total. Sim. Zinco, mesmo alto, ele consome também, tudo porque o corpo está brigando com aquilo. Então você precisa realmente de um suporte pré-doença e pós-doença também, então é importante, não só para essa doença, você vai usar vitamina D. Se você tiver vitamina D adequada, vai aumentar a imunidade, vai diminuir tua chance de ter câncer, vai aumentar a tua testosterona, que é um hormônio protetor, você vai ter mais saúde óssea, dá energia, vai te dar energia, você vai ter menos chance de uma osteopenia e uma osteoporose lá na frente. Você vai ter uma série de benefícios com a vitamina D. Então, não é só para... parar de pensar que é por causa da idade. Não é por causa da idade, é por causa da desnutrição. A desnutrição leva à doença. E quem teve uma alimentação mais saudável na infância, que são os nossos mais velhos avós, por exemplo, ou pais, eles têm uma velhice mais tardia, mais doente. Menos doente, quer dizer. E hoje, eles estão tendo osteoporose com 50 anos. Porque a comida, as crianças já começam com anticoncepcional com 9 anos de idade. Né? Antigamente, eles tinham uma boa alimentação, aguentaram o tranco um pouco da velhice. Mas na hora que ocidentalizou a comida, começaram a comer comida de prateleira, deu de cara com as doenças, né? Eu vejo muito, eu quebrei a perna que eu tenho 70 anos. Mas opa, não, você quebrou a perna, você está desnutrido, sem vitaminas, sem minerais, seu osso está poroso. Tem nada a ver com a idade. Sim. E até a questão da osteoporose entrou bem em dois assuntos ali. A questão dos anticoncepcionais para crianças e adolescentes, que a gente já tem estudos que faz tempo que demonstram que a utilização por mais de 10 anos aumenta a chance de alguns cânceres. Então, começa a usar com 13, 23 anos já deu 10. Então, é por isso que hoje aparece tanto câncer antes dos 30 em mulheres, câncer de mama, câncer de útero, ovário. Quem me conhece já sabe, porque eu falo, na minha época, eu tenho 28 anos de obstetrícia e ginecologia, na minha época, 10 anos era o limite para usar hormônio sintético. Então, e daí a outra questão da osteoporose, que daí está ligada muito à alimentação, a falta de atividade física com impacto. O impacto é importante para você formar osso. O impacto também entenda como musculação. Quando você puxa um peso, você tem uma força no músculo, na origem, na inserção. Isso faz com que você forme osso. E o refrigerante, que tem o ácido fosfórico, que acaba com os seus ossos. Então, assim, e daí também entra a questão do flúor, que o flúor também danifica teus ossos e aumenta a chance de osteoporose. Flúor em criança aumenta a chance de fluorose dental. E adultos vai te dar uma chance maior de osteoporose. Então, assim, tem algumas coisas que dá para você evitar, que você vai ter mais saúde. Né, Diego? Como somos contaminados com o mundo, um pouco não é nossa culpa, mas a hora que a gente começa a prestar atenção, tudo que a gente está fazendo está na prateleira, plá, 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 né?
uma estratégia do mercado para vender é pôr a comida no fundo. Porque se você compra comida, você vai embora porque ela estraga. Então, você passa nas prateleiras primeiro, compra comida e vai embora. Se elas fossem aqui na frente, você não ia na prateleira. Exatamente. Vai, comprei, Então, tem que ir embora agora. Então, é estratégia, tudo é estratégia, né? Quem vai no mercado com fome acaba comprando coisa que não precisa. Então, a gente tem que criar sua rotina, né? Fazer seu mapa mental de como ir ao mercado para evitar as influências. E depois a gente sai ileso. E eu gosto muito que o mercado fica barato. Você prestou atenção que fica barato? Você vai comprar carne, legumes, verduras e frutas e ovos. Ok, carne cara, mas a carne de frango, a carne de porco substitui muito bem o o ovo, ovo. Então, quer dizer, o que carece o mercado? Os supérfluos. Então, o mercado aqui em casa é bom demais, porque não tem aquilo mais. Onde que eu vou enfiar? Onde eu vou guardar isso aqui para não perder? Isso aqui para validar? Não tem. e até tem gente que às vezes pensa assim, ah, eu vou comer mais saudável, vai sair mais caro. Pense comigo aqui. Não Um, é? um lanche de uma rede de fast food internacional. Que você vai agora saindo do teu trabalho, 7h50, ah, eu vou parar ali para comprar. Você vai gastar entre 30 e 40 reais. Exato. Agora, se você parasse no mercado e comprasse 6 ovos para fazer um omelete com um tomatinho no meio, que você ia ter muito mais saúde, você ia Uma comer bem, alface. ia se Uma alface. saciar muito bem, você não ia gastar nem 10 reais. Não, e a Então, você alface já está lavada. Tem alface higienizada já no mercado. Então, assim, dá para você fazer escolhas alimentares, dá para ter uma escolha saudável mesmo, e você não vai precisar gastar mais do que às vezes você gasta em comida pronta realmente pela sua praticidade. Então, lógico que às vezes demanda um pouquinho mais de trabalho, assim, até para os meus pacientes eu passo. Às vezes é difícil, eu saio muito cedo de casa. Ok, vamos fazer o seguinte, começo da semana, pega 12 ovos e põe os 12 ovos na água ali e ferva ele. E guarda esses 12 ovos já cozidos na tua geladeira. Quando você vai sair de manhã, pega 2, 3 ovos cozidos e leva para o teu trabalho. Você está Fácil resolvido. total. Você vai ter 3 ovos de manhã, uma alimentação super saudável, mais rápido do que desembalar, às vezes, uma barrinha de cereal, e extremamente saudável, já está pronto, você não vai perder mais nada de tempo. Então, se você não tem Não. os teus 5 minutinhos para preparar o ovo ali de manhã, pega o ovo na geladeira, leva para o trabalho, 9 horas da manhã, come aquele ovo cozido, está muito melhor do que qualquer outra comida pronta. São estratégias. Se a gente não fizer estratégia para burlar o nosso dia a dia, a gente come errado pelo dia a dia que a gente tem. Eu falo muito isso, gente. Você tem que ter um dia para se organizar a semana, senão como é que faz? Eu cheguei do trabalho, preciso comer, vou comer o que tiver pela frente. Então, perder às vezes um dia, um final de semana e organizando a semana na questão alimentar, você recebe só benefício. Porque depois que vira o hábito, você virou o hábito, o dia de feira, o dia de higienizar, acabou, não tem erro. A comida estando à mão, você sai muito melhor. Eu acho que ele está com um problema com. Acho que a live, o Instagram não deixa ele ficar muito tempo com live. Bom, a gente vai encerrando por aqui, então. Eu adorei, Diego. Adorei, você é fantástico, viu? Espero a gente poder fazer mais lives como essa, escolher o tema que quiser. Eu queria que ele apresentasse ele também. Vocês seguem ele, já conhecem, né? Que é um cara fantástico e dá vontade de ser amigo, desde o dia que eu comecei a segui-lo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu anotei as perguntas que vocês fizeram e vi que tem muita pergunta super interessante, tá? Eu anotei e vou fazer os videozinhos, vou passar para o Diego também para ele ver os vídeos, para ele fazer vídeo de resposta, tá bom? Muito obrigada pela participação. Estou à disposição para qualquer pergunta, tá bom? A gente vai se vendo. Até mais, boa noite. Tchau.